Pedro foi um homem que conheceu Jesus nos primórdios do seu ministério. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus também frequentava a casa de Pedro. Segundo nos diz a história, Jesus não tinha só um vilarejo em Betânia, aonde ele tinha o privilégio de se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro. E isso ocorria também na casa de Pedro. E uma certa feita diz a Bíblia que Pedro presenciou em seu lar, debaixo do seu teto, a sua sogra, que estava jazendo de um febril muito grande, que estava quase levando a óbito. Hoje existe analgésico, hoje existe antitérmicos, hoje é fácil identificar um febril em criança ou um adulto, e com certeza é indicação de algum órgão com infecção ou com alguma deficiência, mas naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Uma febre qualquer levava alguém a óbito, e assim estava a sua sogra, quase a morrer, quase indo à sepultura. E o Senhor Jesus entra na casa de Pedro, e dentro da casa de Pedro diz a Bíblia que a sua sogra é curada. Segundo a história, Pedro era um homem que presenciou por várias vezes o Senhor ministrar a palavra, ministrando a interpretação da palavra do Antigo Testamento nas sinagogas. Segundo a história, Pedro pôde ver Jesus expelir demônios de corpo de muitas pessoas. Segundo a história bíblica, Pedro teve a oportunidade de ouvir um demônio denunciar a Jesus Cristo dentro da sinagoga, quando um demônio, ao ouvir a ministração da palavra através dos lábios de Jesus, um demônio se manifesta, então começa a dizer: o que é que vieste fazer aqui? Já vieste me perturbar, eu sei quem tu és do Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus o repreende porque não queria ser revelado naquele momento. A Bíblia, segundo a história, aliás, nos diz que Pedro presenciou todas essas situações, mas tudo isso não foi o suficiente para Pedro largar tudo e seguir a Jesus. Escuta, testemunhos edificam a nossa alma. Eu amo ouvir testemunhos, principalmente testemunhos de bênção, porque tem pessoas que pegam uma oportunidade para contar testemunhos, né? Em vez de edificar, acaba desmoronando o pouco de muro que já sobrou, ou que está tentando se edificar. Glória a Deus. Testemunhos edificam sim. E a Bíblia nos dá respaldo em dizer que nós temos que nos alegrar com a alegria alheia. Se você está alegre, eu também estou alegre. Mas existem testemunhos, irmãos, que alegram a nossa alma dentro da congregação. Mas quando nós saímos para fora da porta da congregação, a nossa realidade é outra. Nós continuamos na prova, continuamos na situação, continuamos passando pelo processo. E muitas vezes nós questionamos até a Deus, dizendo: Senhor, fulano, ciclano recebeu e eu ainda estou esperando. Muitas vezes testemunhos alheios não são suficientes para termos uma experiência pessoal com Deus. E foi justamente o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve privilégios, oportunidades de ver patente dentro da sua própria casa, pessoas sendo curadas. Ele viu dentro do seu contexto, dentro do seu convívio, o Senhor manifestar a sua glória. Ele pôde presenciar no seu vilarejo o Senhor libertando pessoas de cativeiro espiritual, libertando noviços, libertando de enfermidades que assolavam casas de pessoas. Mas nada disso foi o suficiente para Pedro largar tudo e seguir a Cristo. Ouvir, ser crente, estar com a Bíblia debaixo do braço, frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membro não é o suficiente. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Aleluia! Era justamente o que faltava para a vida de Cristo. Mas o Senhor estava providenciando. Já está nos rolos celestiais o dia em que Pedro teria uma experiência pessoal com Deus. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Diga para ele assim: você vai viver uma nova experiência com Deus.
você vai viver em nome de Diga Jesus. isso para ele, diga para ele, o ano de 2009 é o ano que Deus preparou para isso acontecer. O ano de 9 nos A prepara. Bíblia diz, irmãos, que frequentemente essa multidão acompanhava Jesus pelo fato de ver Jesus operar Esse milagres. ano. E pela manhã, diz a Bíblia que Jesus vai às margens de uma praia, de um lago chamado Genezaré, ou do Tiberiades, ou Mar da Galileia, como você queira. A Bíblia diz que quando Jesus chega até as margens deste lago ou dessa praia, ele se depara com 3 pessoas, 3 camaradas. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago e Pedro, que estavam lavando as suas redes, que estavam ali preparando o seu trabalho, preparando os seus instrumentos de trabalho para recolher e voltarem para a sua casa. A Bíblia diz que Jesus então se aproxima deles, porque já os conhecia, e pega justamente o barco de Pedro. E pegando então o barco de Pedro, afasta um pouquinho da margem da costa e vai para o mar. E a Bíblia diz que ali então ele começa a ensinar a multidão, pregando para toda aquela multidão. Diz a Bíblia que ao terminar, a multidão é dispensada. E ele volta-se então para aqueles 3 camaradas que estavam lavando as suas redes. E a Bíblia diz que o Senhor então devolve o barco a Pedro e lhe lança um grande desafio. Diz a ele, Pedro, você vai pegar o seu barco novamente e vai voltar para o mar. A Bíblia diz que Pedro relata então todo o ocorrido, tudo o que estava acontecendo. Porque às vezes o Senhor nos impulsiona, às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações para que a gente ponha para fora o que sentimos, para que a gente ponha para fora o que estamos passando ou o que se passa dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus devolveu o barco a Pedro, ele disse a Pedro, Pedro, tu vai voltar a pescar. Pedro imediatamente olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei a noite inteira. Eu estou cansado fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque eu não pesquei nada. Eu trabalhei a noite inteira e não pesquei absolutamente nada. Pelo contrário do que muitos dizem, Pedro era pobre. Pedro tinha uma empresa de sociedade com os filhos de Zebedeu de pesca. E Pedro usava a pesca na sua vida como uma profissão, como um meio de sustento. Não era como nós, que às vezes quando queremos nos desestressar da correria do dia a dia, pegamos a nossa família, e principalmente para o lado onde eu moro, tem muito pesqueiro, para o lado de Mauá, para o lado de Ribeirão, para o lado de Rio Grande do Sul. Você quer descansar, você quer tirar um lazer? Compra uma asinha, uma carninha e vai para algum lugar e vai descansar, vai pescar, pesca e pague. E ali você fica o dia inteiro. Não, isso não era na vida de Pedro. Pedro não pescava por lazer. Pedro pescava por provisão. Ele tinha necessidades, ele tinha família para sustentar, ele tinha sócios, funcionários para pagar, e quem sabe no decorrer do seu dia a dia tinha dívidas para serem sanadas. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor foi dialogar com ele, Pedro estava frustrado, porque trabalhou toda a noite, trabalhou a noite inteira. Segundo alguns peritos no assunto ou profissionais da pesca, pescar em alto mar é um risco muito grande por causa da onda. Embora o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, não era um mar, era um lago muito extenso. 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. E o centro do lago tinha 50 metros de profundidade. E por causa da elevação das montanhas que era em volta deste mar, causava-se então uma inconstante variação de vento que se encontravam de vários lados, de várias formas, e que se formava ondas naquele lago, que as ondas se quebravam nas margens do lago, onde se deduziam que era o mar. E o Senhor olhou para ele e disse, olha, tu trabalhou a noite toda, tu está cansado emocionalmente e fisicamente, porque trabalhou, se cansou e não conseguiu nada, você está esgotado o dobro. Mas eu tenho uma receita para você. Você vai voltar para o mar, só que você vai voltar, mas você vai voltar mais para o fundo.